Todas as vezes que eu começo a mexer com a terra, no meu pequeno espaço, adquirido com muito esforço, eu sinto que nem sempre minha dedicação para com a lavoura, diminuta, é inútil. Volto quase sempre cansado para dentro da casa e entro em repouso absoluto. Preparar um solo, plantar, regar, esperar brotar, cuidar, amar e desamar são ações necessárias, mas nem sempre produtivas na arte de cuidar da terra. Quantas sementes derramamos no leito do solo com o sonho sonhado de nele germinar uma espécie bela e produtiva. Assim é a literatura, creio. Ensinamos a viver numa terra pouco produtiva. E o pior, de pouco reconhecimento aos que se dedicam a laborar com uma certa maestria. Assim, incomodado, penso nos artistas e na cultura. Entre idas e vindas ao quintal para preparar o cultivo de árvores frutíferas, hortaliças e leguminosas, eu resolvi ler o livro com atenção. Um livro que recebi, Pequeno Manual de Preparo do Solo para um Construto de Destroços, de Zé Gustavo. De pronto, para pensar no desenvolvimento que a palavra cultura passou em toda a sua existência, observamos o quão múltiplo e facetado é a sua história. Entre aspas, uma citação. Em todos os primeiros usos, cultura era um substantivo que se referia a um processo. O cuidado com algo, basicamente com as colheitas ou com os animais. Fecha aspas. É dessa forma que, com poder razoável de síntese, o Raimundo Williams classificou e classifica no livro Palavras-Chave um vocabulário de cultura e sociedade. O agricultor, o escritor, vive a plantar, a laborar sua lavoura entre momentos cíclicos de produtividade e sazonalidade. Acompanho ao longo de algumas décadas, ao longe, mais atento, o trabalho desse agroescricultor que vive a sambar, compor, revisar, escrever e até arriscar a cantar em rodas de samba na cidade do Rio de Janeiro. Grande. Fosse apenas um agricultor, o Zé estaria a fazer agro em alguma comunidade ambientalista ou praticando agricultura familiar em algum terreiro do MST. Produzir alimentos sem agrotóxicos, sem danificar o solo, sem explorar o trem, é difícil em terras brasílias. Porém, o Zé é um sujeito teimoso. É um teimoso do bem a produzir cultura. No Brasil, produzir livros já é uma aventura. Romance, um drama. Então, o que dizer de produtor de poemas? Entre aspas, poema não vale nada. E um poeta, entre aspas, não vale nada, tampouco debaixo da sua cama. Fecha aspas. Confesso que o texto gustaviniano foi algo como ler Nietzsche, aquele doidão da filosofia, ou coisa parecida. Cada poema do livro exercitou na minha lida a necessidade de pensar fora da minha caixa usual. Na realidade, refiz repertório.
Zé, que já foi Dumas, mas sempre Gustavo, que evoluiu em seu projeto de preparar o solo num ambiente árido e hostil. Fazer poemas não é tão simples como escovar os dentes. Não basta apenas jogar as sementes no solo para que elas cresçam sem ajuda. Confira um pouco mais desse poeta Brasilis em Culturas Brasilis, a navegar pelas ondas não tão agrárias do letrismo brasileiro.